Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que vocês estejam fazendo bom proveito dessas aulas, né? E hoje a gente está trazendo para vocês, né, um assuntozinho novo, né? Que depois da gente ter falado sobre a pecuária, né? Sobre agricultura, sobre produção, né? E matéria-prima. Então a gente agora continua com a produção, circulação e consumo, né? Então, para falar sobre isso é importante que a gente entenda, primeiro, a matéria-prima é a principal substância que é usada para se fabricar um produto, né? A matéria-prima ela pode ser de origem animal, vegetal ou mineral, certo? Todas essas matérias-primas, né, geralmente elas são extraídas, né, da natureza nos ambientes, nas áreas rurais, no campo, nas fazendas, nos sítios, nas áreas abertas, né? Então, a matéria-prima, né, na maioria das vezes, ela é tirada desses lugares assim, lugares rurais, certo? E como vocês podem ver, ó, eu trouxe aqui até uma historinha em quadrinho, né, para ilustrar, né? E alguns exemplos aqui, né, de matérias-primas, ó. Matérias-primas de origem vegetal, né, madeira, milho, mandioca. Aí a gente tem aqui, e lembrando, gente, que a matéria-prima ela não é usada quando ela é extraída da natureza, né, do campo, ela não é usada só para alimentação, não, certo? A gente não usa essas matérias-primas, não são só visando a alimentação, é para outras coisas também, ó. Como é o caso da madeira, né? Geralmente ela é usada para fazer móveis, né? A maioria das vezes móveis. Então a gente tem o milho, mandioca e outras coisas mais, né? Aí, exemplo de matéria-prima de origem animal, ó. A carne, o leite, a lã que é tirada das ovelhas, né? E de origem mineral, porque também tem origem mineral, né? Eu citei aqui a madeira que a gente não usa para comer e as matérias-primas de origem mineral também nem sempre são para comer, né? O sal é da alimentação, mas olha, o calcário, né? Eu acredito que isso aqui seja carvão ou brita. Carvão não é brita, né? Então, as pedras, né, tipo granito, né, elas são tiradas da natureza e são de origem mineral, certo? Então, continuando aqui. O petróleo, né, que é de onde se fazem os óleos, né, são de origem mineral. Então, é animal, ó. Como a carne, né, são outros exemplos aqui que eu trouxe para vocês, né, de matéria-prima de origem animal. A gente tem a carne, o couro, o leite, o ovo, as penas. A gente tem tanta matéria-prima de origem animal, né, porque tem tantos animais que são criados, né, para que a gente possa ter essa produção de matéria-prima, né, para alimentação, para tantas outras coisas, até para medicina também. Então não dá para a gente citar muitos exemplos não, né? De origem vegetal, alguns exemplos, ó, extraída das plantas, como o látex, né? Os frutos, os caules, as raízes, as folhas, né? E mineral extraída do solo, como o sal, o ferro, a bauxita, que é uma espécie de pedra, né? Tem também o petróleo, que eu acabei de falar. Aqui, né, são alguns exemplos do que pode ser feito com essas matérias-primas. Ó. Aqui o algodão é uma planta, a gente tem o algodão e tem a lã. O algodão, ele é de origem vegetal, certo? Ele é utilizado assim para fazer linhas e depois dá origem a tecidos, né? A gente tem o linho, olha, usado para fazer tecidos também. De origem animal, né? De origem animal, o bicho da seda, de origem, e também tem a lã, né? Aqui a gente está mostrando exemplos de matérias-primas que são utilizadas para fazer linhas e tecidos, tá vendo? A gente tem lã de rocha e amianto, né? De origem mineral. Então, gente, o que pode acontecer com algumas matérias-primas, né? Antes de mostrar, né, algumas matérias-primas elas são consumidas sem passar por transformações. Algumas do jeito que saem lá do campo, onde elas são produzidas, elas são levadas para o mercado, né? Que é uma das formas que a gente pode consumir, que a gente pode fazer o consumo dessas matérias-primas.
Então, algumas elas são consumidas sem passar por transformações, como é o caso dos frutos, das verduras, dos legumes. A maioria delas é produzida na área rural, como eu falei, a maioria na área rural. E a transformação delas é feita nas áreas urbanas, nas cidades, certo? Olha aqui, essas de origem vegetal que a gente está vendo aqui, ó, a manga, o morango, o milho, o cacau, o tomate, né? Algumas delas a gente pode, né, consumir sem precisar passar por transformação. A gente pode simplesmente pegar a manga, lavar, cortar e comer. O morango também, o milho a gente pode simplesmente cozinhar e comer, né? Cozer e comer. O tomate, né? A gente pega o tomate, corta, usa para temperar comida, a gente pode simplesmente comer. Quando eu era criança, eu pegava o tomate, mordia, comia, né? Então, a gente também tem as transformações que são feitas, né? A partir dessas, que depois, né? A partir dessas matérias-primas aqui. Por exemplo, a gente tem ó, o extrato, né, de tomate, que é tirado do tomate, que é tipo uma pasta que é feita com o que é tirado do tomate, né? Aí a gente tem o chocolate, que é feito do cacau, geleia de morango, né? Que é um dos produtos que são feitos do morango. A gente tem aqui pipoca, né? Que é do milho, suco da manga, por exemplo, né? Pode ser de outras frutas também. Então, a gente também tem, né, a circulação de bens, né? Nesse assunto da circulação de bens, a gente tem a produção de bens, né, que é a fabricação de produtos e mercadorias. Esses bens que estão sendo falados aí são os produtos e as mercadorias, certo? Os bens né, que o título está falando é isso. Então, a produção de bens é a fabricação dos produtos e das mercadorias. E a produção do serviço, né, é a prestação de serviços. A prestação de serviço, né, de umas empresas para outras, que essa prestação de serviço ela acontece no decorrer da circulação de bens. O que é essa circulação de bens? Primeiro, ele é tirado da natureza, depois ele é levado para as indústrias para ser transformado, depois ele é passado para os mercados para ser vendido, né? E aí chega na casa das pessoas e vão ser consumidos, né? Para acontecer isso, acontece uma circulação, que é uma movimentação, né? Essa circulação ela é feita também com transportes, caminhões, carretas, vans, né? Então, a circulação de bens é a atividade de intermediação na cadeia de escoamento de mercadorias. É isso que eu estou falando para vocês. A circulação é a atividade de intermediação. É isso que eu estou dizendo. Ó. Primeiro, né, é produzido, depois é extraído, depois é levado para a indústria para ser transformado ou ser preparado, e aí depois, né, vai ser levado para os mercados, e aí para os mercados varejistas ou atacadistas, e onde eles vão ser vendidos, né, para as pessoas, né, para o consumidor, e aí eles vão ser consumidos, né? E qual é a diferença entre os mercados varejistas e atacadistas, né? A gente tem uns supermercados grandes que tem o nome de atacadão. Por que eles são chamados assim? Porque o tipo de venda deles, principal, não quer dizer que eles trabalham só com isso, mas o principal tipo de venda deles é o atacado. O que é atacado? Atacado é aquele tipo de venda, né, quando a pessoa faz aquela compra em muitas quantidades, né? Aí eles vendem aqueles fardos de arroz, fardos de feijão, fardos de macarrão, entendeu? Eles vendem aqueles pacotões cheios de quilos de alimentos, né? Para pessoas que fazem esse tipo de compra. Esse tipo de venda aí a gente chama de atacado, certo? O varejo já é diferente. O varejo é quando tem a opção da pessoa comprar uma só, né? A pessoa não, quando a venda é feita não é em fardos, não é em grandes quantidades, mas pode ser vendido uma só, em unidades, certo? O varejo é assim. Enquanto a circulação de serviços se dá na intermediação da prestação de serviços. Como eu falei para vocês, né, a circulação é esse movimento que acontece das mercadorias. Ela sai de um lugar, vai para outro, até chegar na casa do consumidor. E a prestação de serviços, onde é que está? Nos supermercados, né?
nas distribuidoras de alimentos, né? As prestações de serviços, né, acontecem durante essa circulação. São as pessoas que estão trabalhando para essa circulação acontecer. As pessoas que trabalham no mercantil, nos supermercados, nos atacadões, nas distribuidoras de alimentos, as pessoas que trabalham nas indústrias, nas fábricas, até mesmo nos campos onde esses alimentos, essas matérias-primas são produzidas, né? Então, né, a gente fecha aqui esse assunto, né, a gente fica por aqui, mas você vai encontrar nas páginas 67, 68 e 60, aliás, 67 e 69. 68 é atividade, né? Nas páginas 67 e 69 você vai encontrar uma explicaçãozinha sobre isso que eu falei aqui. Eu recomendo que você faça a leitura dessas páginas, certo? São só 2 paginazinhas, né? E as atividades de vocês também vão estar nas páginas 68 e 70, 2 paginazinhas também. Capricha na realização dessa atividade, certo? Caso fique alguma dúvida, né, procura ler, pede ajuda a algum adulto aí perto de você, assiste a aula de novo, pesquisa em outras fontes, como eu sempre digo, procura, você vai encontrar muita coisa sobre esse assunto. Então, que você possa, né, ter uma ótima aprendizagem, possa fazer um bom proveito dessa aula, possa ter um bom desempenho, né? Então, um ótimo estudo para você. A gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá, tchau!